Hi guys, this is Sam and welcome to One More Sam Explains. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou semana passada, a falar do Present Perfect. Você lembra que a gente falou que Present Perfect é um tempo verbal que a gente fala de ações que ocorreram no passado, mas num tempo indefinido, só que tem total influência no presente. Esse é um dos usos do Present Perfect. A gente até comparou ele com o Simple Past, a gente falou que o Simple Past acontece num tempo definido, a gente sempre vai explicitar quando aconteceu. O Present Perfect não. E esse é um dos usos do Present Perfect. Mas existem outros usos e hoje eu trouxe, na verdade, um dos usos principais do Present Perfect, que fala exatamente de ações que aconteceram num período que não terminou. Então, algo que começou no passado, continua no presente e deve também continuar no futuro, tá? Ações incompletas. Esse é um dos principais usos do Present Perfect e é importante que você saiba. Por exemplo, eu falo I have lived in Rio for 10 years. Então, eu moro no Rio há 10 anos. Essa é uma das maiores dificuldades dos alunos, porque quando a gente fala em português, a gente usa o presente. Então, eu moro no Rio há 10 anos, eu trabalho nessa empresa há 3 anos. Em língua inglesa, em compensação, a gente nunca vai utilizar o presente, a gente vai utilizar o Present Perfect, tá? Para ações que começaram no passado e continuam ainda hoje. As preposições mais utilizadas com o Present Perfect, nesse caso, né, de ações incompletas, são since e for. Mas você também pode utilizar recently, lately, tá? Então, por exemplo, o since, ele vai ser aquela preposição que vai dar o ponto inicial, né? O pontapé inicial, quando começou a ação. Então, a tradução mais ou menos seria desde, ok? E o for, ele vai dar a duração daquilo. Então, desde o momento que começou até agora, quanto tempo passou, esse é o for. Então, eu posso falar que eu trabalho nessa empresa há 3 anos ou eu trabalho nessa empresa desde 2013, por exemplo. Em inglês, você vai utilizar o since for. Então, I've worked in that company for 3 years ou I've worked in that company since 2013, tá? Obviamente, você também tem outras palavras chaves que também representam algo que começou no passado e continua no presente. Por exemplo, o recently, que mais ou menos seria recentemente. A gente tem o lately, que seria mais ou menos ultimamente. Essas palavrinhas também, elas são características do Present Perfect. Quando você for fazer uma pergunta, você quer saber a duração de uma ação, desde o momento que ela começou até agora, quanto tempo se passou, você vai utilizar o how long. Então você pode perguntar, how long have you lived in Rio? How long have you worked in that company? How long have you been here? Então, há quanto tempo você está aqui? A gente vai utilizar o how long para saber a duração. Além disso, não somente o Present Perfect a gente vai utilizar, mas também a gente pode utilizar o Present Perfect Continuous, que é a forma dele. Assim como toda forma contínua é o verb to be, tá? Naquele tempo verbal, então no caso Present Perfect, o que seria have been ou has been, mais o verbo principal na sua forma ing, tá? Então, por exemplo, eu posso falar I have lived in Rio for 10 years ou I have been living in Rio for 10 years. Ou, uma forma mais informal, I've been living in Rio for 10 years, tá? Eu moro no Rio, eu tenho morado no Rio há 10 anos. Essa seria mais ou menos a tradução. Então, nesse caso, você pode utilizar os dois de qualquer maneira. Entretanto, qual que é a principal diferença entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous? O Present Perfect, se você não utilizar essas palavrinhas-chave que eu falei, o since, for, lately, recently, ele vai indicar uma ação que ocorreu no passado e ficou por lá, no momento indefinido, tá? Não acontece mais até hoje. Mas, se você utilizar o Present Perfect Continuous, dá sim a ideia de que ela acontece até hoje. Então, por exemplo, se eu falar I've worked hard, eu trabalhei duro no momento indefinido passado que não acontece mais. Mas se eu falar I've been working hard, tá? Quer dizer que começou no passado, continua no presente e deve continuar no futuro também. Então, preste bastante atenção que quando a gente não utilizar since, for, recently, lately ou etc., você, se quiser falar de algo que começou no passado e continua no presente, você é obrigado a utilizar apenas o Present Perfect Continuous, tá? Porque dá uma maior ideia de continuidade àquela ação. Essa é basicamente a diferença. Então, baseado nessa explicação e também na explicação do vídeo da semana passada, eu vou deixar um desafio para vocês e postem aqui no comentário as suas respostas em relação a esse desafio, tá? Então, eu tenho 2 perguntas. How long have you lived in Rio? E how long did you live in Rio? Qual a diferença entre essas 2 perguntas? Posta aqui nos comentários
qual é a diferença, o que você acha que seria a diferença entre as duas. E eu vou trazer a resposta para vocês no vídeo da aula que vem. Então não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, dá um joinha aqui embaixo no canal para ajudar aqui o professor, a gente poder estar produzindo cada vez mais vídeos para vocês. Então, bye bye guys, see you next week.